entrevistar um fazendeiro que estava ganhando, assim, pela 5ª vez o prêmio de fazendeiro que produz as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Aí ele perguntou pra ele assim, qual que é o seu segredo para produzir milho de tanta qualidade? E ele falou assim, meu segredo é simples, é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Aí ele falou, mas como é que você tem coragem de compartilhar as melhores sementes com os seus vizinhos, se os seus vizinhos competem também nesse concurso? Aí ele falou, não, é porque é o seguinte, o vento, ele sempre espalha o pólen do milho e o vento é que poliniza os campos e faz com que as sementes cresçam. Se os meus vizinhos tiverem milho de baixa qualidade, o vento de baixa qualidade vai soprar pólen de baixa qualidade para os meus campos e o meu milho vai crescer ruim. Então, para que o meu milho seja bom, eu tenho que cuidar para que todos os meus vizinhos também tenham milho de boa qualidade. Olha, isso é maravilhoso, porque esse é um segredo para a vida. A nossa vida, ela só vai ter a capacidade de mostrar o seu melhor se as pessoas que estiverem ao nosso redor também receberem o melhor. Olha, muitas vezes as pessoas insistem em querer a felicidade de forma egoísta. Ei, gente! Hoje nós vamos mostrar como é simples fazer a compostagem em casa ou no apartamento. Primeiro passo, ter uma composteira. Segundo passo, separar os restos alimentares que você gera durante o dia numa vasilha com tampa. Terceiro passo, depositá-los ao final do dia na composteira. Quarto passo, cobrir com serragem e, por fim, tampar. Mantendo sempre tampado e coberto com serragem, o processo acontecerá de forma saudável e sem bichos, insetos ou fedor. Repita esses passos até que os baldes estejam cheios. Depois de aproximadamente 2 meses, temos como resultado o humus e o biofertilizante, que são maravilhosos para as plantas. Com a compostagem, você evita toneladas de poluição, dessobrecarrega os aterros e lixões e diminui a contaminação dos solos, rios e ar. Além disso, você devolve ao solo o que foi tirado dele, fechando o ciclo da matéria orgânica lindamente. Mas os benefícios não param por aí. Para mais informações, visite Composta Vida nas redes sociais. Nós te ajudamos do início ao fim nessa transição. Bora compostar! Como as garrafas plásticas que jogamos fora. Bom, elas podem acabar na porta de outra pessoa. Este caranguejo está procurando um novo lar. Buscar um lar é especialmente difícil quando alguém faz sua vizinhança de lixo. Milhões de toneladas de plástico acabam nos nossos oceanos todo ano. Mas o que é o lixo de um é o tesouro de outro. Os caranguejos encontraram um lar no lixo jogado pelo planeta. Afinal de contas, uma casa de plástico pode durar muito tempo. Mas nem toda criatura consegue se adaptar como esse caranguejo. Conforme mudamos o planeta, a maioria da vida na Terra luta para mantê-la. Neste momento tem 7 bilhões. De esta manera es como el coronavirus está devastando el corazón del Amazonas. Manaus, la ciudad brasileña que hoy es escenario de entierros colectivos y fosas comunes. Mas meu pai está sendo enterrado por mente bicho. Lucha por no convertirse en la próxima Guayaquil, pero las cifras son cada vez más alarmantes. En tiempos normales, los entierros diarios eran en promedio 30 y ahora llegan a los 140. Los cuerpos son enterrados en estas fosas comunes. Los traen en contenedores. Los familiares de los fallecidos apenas pueden despedirlos. El ministro de Salud, Nelson Teich, visitó 2 hospitales para estudiar las estrategias con las que afrontará el COVID-19, pero causó polémica al minimizar la necesidad de un nuevo hospital. Y la gente pide ayuda. El alcalde incluso hizo un llamado. Aí, pessoal, comprei
consultório. O paciente chega, pisa, seca. Poderia já entrar, eu ainda deixo mais um pra entrar. Aí, ó. Este rebanho com mais de 200 cabras cansou do isolamento. Os animais arrebentaram a cerca do local onde vivem e invadiram as ruas de San José, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. As cabras aproveitaram a escapada para comer bastante grama e deixaram um grande rastro de sujeira pela cidade. Mas o tumulto durou poucos minutos. Os animais não gostam da presença de humanos e assim que foram acuados, voltaram para casa. Um morador fez este vídeo que viralizou nas redes sociais e comentou que esta foi a coisa mais... Oi, gente. Meu nome é Coronavírus. E a partir de agora, quem estiver na rua vai se lá... Ei, vocês duas! Ô, gordinha! Ah, tô chegando! Corre não, mana! Corre não! E você aí sozinha parada? Tá fazendo o que no ponto da hora dessa? Tô chegando pra te pegar! Corre! Corre! Sai daí! Olha, sai de mim, quer ficar na rua? E vocês duas? Casado sacadona! Vai pra casa, sua sacadona! Quer pegar corona? Ô, negão! É você mesmo! Corre! Eu falei o quê? Fica em casa, cão! Fica em casa! E vocês três aí juntinho, bebendo? Tá achando que você quer farra? Rave? Corre também que eu tô vindo pra pegar vocês três! Meu nome é Corona, corre nada, corre nada! E você, tá subindo pra onde? Desce, desce, volta pra casa! Eu falei, fica em casa! Corre! Vai, sai pra casa! Vai! Cão! Fica em casa, gente! Fica em casa! É um dos maiores regressos da Terra. Apesar de cada borboleta monarca aqui ter outro lar bem longe, cada uma começou a vida em uma planta, em algum lugar como Beaconsfield, Iowa. É difícil. Na China, o reconhecimento facial está por todos os lados. Nos Estados Unidos, ele começa a ser banido em algumas situações. No Brasil, experiências aqui e ali mostram benefícios e riscos. Nós preparamos um panorama da tecnologia que nos identifica pela fisionomia. Ela é um feito técnico, mas pode ser também um problema complicado. Sorria, você está sendo filmado. Filmado, reconhecido e monitorado. A tecnologia de reconhecimento facial vem ganhando cada vez novas aplicações, mas ao mesmo tempo que a técnica evoluiu, cresce também a desconfiança e as discussões sobre privacidade. O Olhar Digital acompanha bem de perto toda a evolução do reconhecimento facial desde seu surgimento. E nós fizemos um mapa de usos e abusos da tecnologia a partir de alguns exemplos que chamaram muita atenção recentemente.
Uma autoridade da Califórnia se deparou com a foto de uma criança desaparecida enquanto navegava pelo Facebook. A policial então capturou a imagem e usou uma solução criada por uma ONG para ajudar os investigadores a encontrar menores vítimas de tráfico sexual. O Spotlight, uma ferramenta desenvolvida com base na tecnologia de reconhecimento facial da Amazon, usa algoritmos de processamento de texto e imagem para combinar rostos e outras pistas em anúncios de sexo na internet com outras evidências. Em instantes, a ferramenta retornou uma lista de anúncios com a foto da garota. Em poucas semanas, a criança foi recuperada. O sucesso do caso ilustra o poder do reconhecimento facial para combater a exploração e o tráfico sexual infantil. O Spotlight está sendo usado em quase 40 mil casos nos Estados Unidos. Mais de 9 mil crianças já foram encontradas e mais de 10 mil criminosos foram para trás das grades. Ainda no estado da Califórnia, curiosamente, políticos de São Francisco votaram pela proibição do uso de reconhecimento facial na cidade. Ou seja, lá, a tecnologia não pode mais ser usada pela polícia ou sequer por autoridades de transporte da cidade. Claro, a decisão é polêmica e vai na contramão de casos de sucesso como o das crianças desaparecidas. Os parlamentares que votaram contra a proibição do uso disseram que a decisão só vai piorar as medidas de segurança. Já aqueles que votaram a favor da medida acreditam que a tecnologia não está suficientemente desenvolvida e ainda não é segura para uso. São Francisco foi a primeira cidade dos Estados Unidos a tomar a atitude de proibir o uso do reconhecimento facial. As regras de São Francisco não se aplicam às medidas de segurança dos Estados Unidos. Desde 2017, o Departamento de Segurança Interna testa um serviço para controle de entrada e saída nos aeroportos do país que identifica os passageiros por reconhecimento facial. Até o final do ano passado, o serviço chegou a identificar cerca de 7 mil passageiros que ultrapassaram o tempo limite que poderiam permanecer no país e quase 700 mil viajantes sem documentação. Além disso, diversas outras cidades dos Estados Unidos utilizam o reconhecimento facial no combate ao crime. Em um pulo do outro lado do planeta, a China é exemplo do uso massivo de sistemas de reconhecimento facial como ferramenta de ajuda para capturar todo tipo de criminoso, de bandidos a qualquer pessoa que cometa delitos leves, como atravessar a rua fora da faixa de pedestres. A Polícia de Trânsito chinesa informou que tem confiado cada vez mais nos sistemas de reconhecimento facial para capturar quem transgride as leis. Mas não é preciso ir tão longe. Aqui no Brasil, durante o carnaval deste ano, no Rio de Janeiro, as 28 câmeras de reconhecimento facial instaladas em Copacabana levaram à cadeia 4 criminosos com mandado de prisão em aberto. Em São Paulo, a SP Trans bloqueou mais de 300 mil cartões de bilhete único por uso indevido de terceiros. Os ônibus da capital paulista possuem uma câmera logo acima da máquina onde o passageiro registra o bilhete para verificar a identidade do usuário. Ainda em território verde-amarelo, a startup Fullface desenvolveu uma tecnologia própria de reconhecimento facial que já conta com mais de 10 milhões de pessoas cadastradas. A solução capta 1.024 pontos do rosto da pessoa, gerando um número único de 16 mil dígitos que identifica o usuário, uma espécie de CPF digital. A identificação é baseada na estrutura óssea do rosto, ou seja, adereços como óculos, maquiagem ou barba não fazem diferença. A companhia aérea Gol já usa a ferramenta em seu processo de check-in pelo aplicativo móvel. Como novidade, existem várias iniciativas em aeroportos, em companhias aéreas, de você utilizar a tecnologia de biometria facial para ter uma agilidade no seu processo de embarque. Você economizar tempo, você tem que apresentar menos documentos na hora da sua identificação, você tem um processo muito mais dinâmico. Eu acho que isso é legal você buscar essa experiência nova quando você vai para alguns aeroportos do mundo. Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem um aeroporto que trabalha com o processo de embarque por reconhecimento facial. É uma experiência legal, é uma experiência divertida, é uma experiência segura e é uma experiência que traz a inovação que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente no setor de turismo, de viagens, companhias aéreas e aeroportos. Ainda há muito espaço para tudo. Novas polêmicas, discussões e principalmente aplicações do reconhecimento facial. Especialistas no assunto acreditam que a tecnologia seja cada vez mais usada nos setores de segurança, finanças, saúde e educação. Claro, é preciso ter cuidado, afinal, são milhões de pessoas inocentes vigiadas diariamente em todo o mundo. E se essas informações caírem nas mãos de pessoas erradas ou forem usadas de forma negativa, o resultado pode ser desastroso. Agora, com o devido cuidado, fica a pergunta: o que vale mais, privacidade ou segurança?